Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de número 2. Na aula anterior, a gente falou sobre o contexto histórico da época de Paulo, né, como aconteceu tanto aquele período intertestamentário do final ali do Antigo Testamento até o nascimento de Jesus e o nascimento de Paulo, e a gente falou um pouquinho da vida dele antes da sua conversão, tá? Então, hoje, os eventos que nós vamos estudar são a conversão de Paulo e aquilo que acontece depois da sua conversão até o momento anterior à sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária, tá? É um momento, assim, um pouco confuso ali da narrativa de Atos, porque Lucas, na narrativa de Atos, omite várias coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, e a gente precisa complementar esses eventos com trechos que são extraídos das epístolas, em que o próprio Paulo narra alguns eventos que aconteceram na sua vida. Então, eu vou precisar que você pegue sua Bíblia aí, tente acompanhar as citações que a gente vai fazer ao longo da aula, para fazer sentido, para a ordem cronológica dos eventos fazer sentido. Lembrando que a gente precisa dessa ordem cronológica, a gente precisa entender os eventos da vida de Paulo para entender o contexto e a teologia que ele propõe nas epístolas, tá? Porque a vida dele, os eventos que aconteceram na vida dele é que dão o tom daquilo que acontece nas epístolas, tá? Então, isso vai ser muito importante para a gente. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí vocês vão pegando a Bíblia já, que a gente vai precisar bastante do texto bíblico hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje é isso, é da conversão de Paulo até a sua primeira viagem missionária, tá? Então, muito provavelmente, como eu tinha falado para vocês, Paulo nasceu ali por volta do ano 5, 4, 5 depois de Cristo, cerca de 10 anos depois do nascimento de Jesus. E Jesus morre ali por volta do ano 30, e a conversão de Paulo muito provavelmente ocorre por volta do ano 34. Tá? A conversão dele ocorre por volta aí desse ano. É óbvio, galera, que todas essas datas que eu estou mostrando para vocês, elas são datas aproximadas, né? Em termos de história antiga, é muito difícil a gente falar umas datas muito precisas, tá? Eu tento não ficar trazendo muitas opções de datas também para não gerar confusão, mas aquelas que são mais aceitas, é essa que eu trago, né? Mas saibam vocês que é uma data aproximada. O que acontece, então? Paulo deve ter sido convertido, então, ali por volta dos seus 30 anos de idade, 29, 28 anos, vai variar de acordo com a data que a gente aceita para a conversão dele. Mas o fato é que isso ocorre alguns anos depois da crucificação de Jesus. Então, a gente viu na aula anterior que, logo após a crucificação, né, os discípulos começam a crescer em número em Jerusalém, e isso começa a incomodar as autoridades judaicas e já se inicia um processo de perseguição. Com o ministério evangelístico de Estevão e a pregação de Estevão, em que ele exalta a Cristo em detrimento do templo e que fala que Cristo é o verdadeiro templo, né? E coloca meio que já em desuso, uma pregação que já meio que aponta para o desuso da lei cerimonial, e em contraposição com o sacrifício de Cristo, ele é acusado de blasfêmia e é condenado à morte por apedrejamento pelo Sinédrio. E o próprio apóstolo Paulo estava lá, consentindo na morte de Estevão, apoiando, provavelmente deu o voto contra Estevão, para que ele, de fato, fosse morto por apedrejamento. Então, agora eu quero que vocês me acompanhem aí na leitura em Atos, capítulo 9. Né? Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, capítulo 9, que a gente vai ver o desenrolar dessa história. Tá? Então, a narrativa de Lucas, depois da morte de Estevão, ela concentra um pouco a narrativa em Pedro e em Filipe, né, falando sobre o ministério de evangelização em Samaria. Em Atos 9, ele faz um parêntese para falar de Paulo. Então, é a segunda vez ali que aparece Paulo na narrativa, né? Já vinha falando que Paulo já perseguia a igreja e tudo mais, mas aí agora ele continua a narrativa em Atos capítulo 9, no versículo 1. Ele fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Tá? Então, Paulo vai até o sumo sacerdote e fala assim, olha, me vê uma carta para eu buscar aqueles criminosos que fugiram de Jerusalém para as regiões vizinhas, principalmente regiões da Síria, onde a gente tem a cidade de Damasco. Tá? Nota o seguinte, nesse período, os judeus, eles gozavam de uma certa autoridade estatal. Como assim? Eles tinham uma prerrogativa em que o próprio Sinédrio poderia funcionar como um Estado soberano. Vamos com calma, porque o domínio romano ele estava presente. No entanto, o Sinédrio funcionava como uma organização civil que podia até julgar casos de morte, principalmente em casos de blasfêmia contra o templo ou em assuntos estritamente da religião judaica, tá? Em assuntos da religião judaica. Quando os crentes começam a fugir de Jerusalém na perseguição de Estevão, muitos deles vão para as imediações de Jerusalém, da Judéia, de forma geral, principalmente para a província da Síria, que era uma província do lado, e também para a província do Egito, logo abaixo. Tá? Na Síria tinha uma cidade chamada de Damasco. Os judeus, então, o Sinédrio podia emitir uma carta solicitando até mesmo as autoridades de outra província e de outra cidade que mandassem aqueles prisioneiros que já haviam sido condenados em Jerusalém, ou que estavam sendo perseguidos pelos membros do Sinédrio em Jerusalém. Em tese, a cidade de Damasco e outra província teria que mandar esses presos, extraditar esses presos. Então, é isso que Paulo está fazendo. Ele não pode ir lá e pegar um crente, né, ou um judeu qualquer de Damasco. Ele vai até lá buscar aqueles que fugiram de Jerusalém para lá. Isso o Sinédrio tinha autoridade. Então, Paulo é um emissário para extraditar esses fugitivos que tinham corrido de Jerusalém para Damasco. Então, ele vai lá atrás deles para buscá-los para Jerusalém, onde eles vão ser julgados e provavelmente condenados à morte. Então, é isso que Paulo faz com o sumo sacerdote. Ele pega essa carta e fala, eu vou até lá, vou buscar os caras. Beleza. Então, Paulo está a caminho de Damasco e ele acaba sendo surpreendido, né? Seja ainda no caminho ou já bem perto de Damasco, não tem como saber, mas ele é surpreendido por uma visão, tá? Então, se a gente continuar aqui em Atos 9, a gente vai ver no versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, nesse momento, ele está a caminho de Damasco, ele é surpreendido por essa luz que brilha do céu e ele tem a visão do Cristo ressurreto. Nota que isso é uma diferença muito grande em relação aos apóstolos, aos 12, que caminharam com Jesus durante 3 anos do seu ministério terreno. Eles viram, até aquele momento, no ministério terreno de Jesus, o Cristo, né, encarnado, mas em seu estado de humilhação. Quando Paulo tem essa visão, ele tem a visão do Cristo ressurreto. Tá? O Cristo ressurreto que Paulo vê é literalmente Jesus glorificado. Então, por isso que ele fica cego pela visão, ele fica perplexo com essa visão. É algo glorioso que ele está vendo. É o Cristo ressurreto encarnado, só que no seu estado de exaltação, com o corpo glorificado. E essa visão vai abalar profundamente Paulo, né? Tanto na sua religião, quanto naquilo que ele estava fazendo, na sua convicção a respeito do judaísmo. E a sua vida inteira vai ser marcada por esse evento. Não é à toa que esse evento da sua conversão na estrada de Damasco é mencionado em Atos 3 vezes. E Paulo faz menção desse evento também nas suas epístolas, né? Em 2 Coríntios, em Gálatas, tá? Então, é um evento muito marcante na vida de Paulo, realmente, a sua conversão. É óbvio, ele viu o Cristo ressurreto, glorificado no seu estado de exaltação, já depois dele ter aparecido para os outros discípulos. A gente sabe que depois da ressurreição de Jesus, ele aparece ainda para os discípulos num período de 40 dias antes da sua ascensão, né? Então, nesse período, os discípulos ainda veem Jesus, o Jesus ressurreto, mas não assunto ao céu. O que Paulo viu foi Jesus ressurreto no seu estado de exaltação, entronizado realmente já no céu.
E isso molda completamente a vida dele a partir desse momento, um momento muito marcante. Muitos teólogos dizem que esse é o momento mais importante da história do cristianismo, com exceção dos eventos redentores. Os eventos redentores são os eventos relacionados a Jesus, né? Então, o nascimento, a encarnação, a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Esses são os eventos redentores. São os eventos que nos salvam dos nossos pecados, né? Mas a parte dos eventos redentores, o evento mais importante da história do cristianismo é a conversão de Paulo. Por quê? Porque Paulo vai ser o principal autor do Novo Testamento, né? Aquele que vai dar o tom teológico do Novo Testamento, e ele vai ser o apóstolo dos gentios. Então, hoje, nós, aqui no Brasil, somos fruto desse trabalho que começou com o apóstolo Paulo aí, no dia em que ele caiu por terra e viu Jesus ressuscitado na estrada para Damasco. Então, realmente, isso é um evento muito importante, graças a Deus pela sua providência, pelo seu decreto que já tinha determinado a conversão do apóstolo Paulo e toda a sua vida ministerial. Tá? Continuando agora o texto, ele diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, então ficou cego. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Então a narrativa continua falando que ele ficou cego e entrou em Damasco, onde ele ficou numa casa de um tal Judas, na rua chamada Direita, durante 3 dias, sem comer, sem beber, apenas orando também, porque ele não podia enxergar. Certamente Paulo ficou refletindo a respeito do evento que tinha acontecido, dele se encontrar com Jesus, e sobre Jesus falar para ele que estava perseguindo não apenas a igreja de Cristo, mas o próprio Cristo. Então, ao perseguir a igreja, ele persegue o próprio Deus. Então, Paulo devia estar refletindo sobre isso quando chega Ananias. E Ananias vai até lá por conta de uma visão que ele também recebeu. E Ananias meio que contesta um pouco a Deus: caramba, esse cara está perseguindo, né? Eu tenho ouvido falar, Senhor, desse homem, ele está matando os crentes, ele veio para cá para prender e matar os crentes em Jerusalém, e você quer que eu vá lá? E Deus fala para Ananias: é isso mesmo, pode ir lá, porque ele já não é mais o mesmo Saulo de antes agora, ele e importa que ele saiba o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E ele é o meu instrumento escolhido para levar o evangelho aos gentios diante dos reis e também aos filhos de Israel. Né? Então, em resposta a essa visão, Ananias vai até lá, ora, a visão de Paulo é recuperada, ele é batizado, né? E passa algum tempo ali com os discípulos. Então, esse é o quadro da conversão do apóstolo Paulo, né? Esse evento que mudaria a vida dele para sempre, né? Que ditaria o tom daquilo que ele faria a partir de agora, né? É engraçado, né? Tem gente que as imagens, geralmente, né? As pessoas falam que Paulo caiu do cavalo. Não há evidência de que ele estava em um cavalo, pelo menos o texto não fala isso, né? De que ele estava cavalgando. Talvez ele estivesse indo a pé. O que fala é que ele caiu por terra, né? Não que ele caiu do cavalo, mas geralmente o pessoal fala aí que o Paulo caiu do cavalo, né? Enfim. Agora é que começa a ficar um pouco, os eventos começam a ficar um pouco conturbados. Então, para a gente conciliar esses eventos e contextualizar eles na ordem,
você precisa estar com a sua Bíblia aberta, tanto no livro de Atos, quanto no livro de Gálatas. Tá? Nós vamos fazer essa transição de Atos para Gálatas várias vezes, para a gente tentar entender o que aconteceu com Paulo logo após a sua conversão. Então, a primeira coisa que, assim que ele é convertido, a gente sabe que ele está na cidade de Damasco. A cidade de Damasco é uma cidade próxima a Jerusalém, mas na província da Síria. Lembra que na aula passada eu falei que a província da Síria é uma província vizinha da província da Judeia e que a capital da província da Síria era Antioquia, mais ao norte. Damasco é mais ao sul da Síria, já bem mais perto da Judeia mesmo, tá? Então, há provavelmente 2 dias de caminhada, 3 dias de caminhada de Jerusalém. Uma viagenzinha curta, enquanto que Antioquia já era mais ou menos uma semana de caminhada até Jerusalém, tá bom? Então, Paulo está lá em Damasco, e em Atos 9, no versículo 20, Lucas diz assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Tá? Então, notem esse versículo: ele permaneceu alguns dias em Damasco. Um breve período, um tempo curto. Tá? A narrativa de Lucas em Atos continua, e ele diz: E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Então, a gente já é informado que no momento que Paulo é convertido, no momento que Saulo ainda, ele é chamado principalmente por esse nome de Saulo ainda, ele é convertido, ele já começa a pregar nas sinagogas em Damasco. Apesar de ter ficado pouco tempo, talvez alguns dias ou umas poucas semanas, tá, em Damasco, Paulo já começa a testemunhar que Cristo era o Messias, né, que Jesus era o Cristo, e é o Filho de Deus, né, que fala aqui na passagem, e ele já começa a dar testemunho disso nas sinagogas em Damasco. E o pessoal já começa a ficar meio surpreendido, tipo assim, uai, esse cara não veio para cá para prender quem estava falando essas coisas, e agora ele que está falando essas coisas? Estranho. A narrativa de Lucas continua no versículo 22, dizendo assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Tá? Logo depois ele fala assim: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo dos planos deles, dia e noite, dos planos deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no à noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. É aqui que mora o primeiro problema que a gente vai ter com a narrativa de Lucas. Por quê? Porque entre o versículo 22 e o versículo 23, passam-se muitos dias. Então, a gente tem Paulo sendo convertido, pregando em Damasco, confundindo ali os judeus. Pai, não foi ele que veio aqui para matar quem estava falando isso, e agora ele mesmo está falando isso, o que está acontecendo? E depois a gente tem os judeus querendo matar Paulo, e ele foge de Damasco para Jerusalém. Só que nesse interim, entre o versículo 22 e o versículo 23, provavelmente a gente tem um espaço de 3 anos. Quando Lucas fala decorridos muitos dias, muito provavelmente a gente tem um espaço de 3 anos. Mas, Alisson, como assim tem um espaço de 3 anos? Vamos lá agora no livro de Gálatas, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Quero que vocês vejam o capítulo 1, o versículo 17. Tá? O capítulo 1, versículo 17. Vou começar, na verdade, do versículo 15. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim: Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém. Então, olha o que Paulo está falando, que depois da sua conversão em Damasco, a primeira coisa que ele fez foi ir para a Arábia. Tá? A primeira coisa que ele fez foi ir para a Arábia. Eu vou até pegar um mapa aqui, que eu quero mostrar para vocês. Vou pegar um mapazinho aqui, para vocês entenderem aqui a localização
desses eventos que Paulo está mencionando. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Paulo estava em Damasco, mais ou menos por aqui, ó, tá? Na província da Síria. E aí, ele está dizendo que quando ele foi convertido, ele saiu de Damasco e foi para a província da Arábia, que é perto também, ó, faz divisa com a Síria. Essa província aqui, a Arábia Pétrea, e não a Arábia aqui, onde a gente tem agora a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, não. Província da Arábia Pétrea é essa daqui, perto de Damasco. Paulo veio para cá. E ele fala que passou 3 anos aqui. E depois desses 3 anos, ele voltou para Damasco, antes de vir para Jerusalém. Tá? Então, conciliando isso com a narrativa de Lucas, no livro de Atos, se a gente voltar lá para o livro de Atos, quando Paulo escapa de Damasco, ele vai para Jerusalém. Mas o próprio Paulo está dizendo que isso foi 3 anos depois da sua conversão, no período em que ele passou de Damasco para a Arábia, da Arábia para Damasco. Tá? Então, a gente sabe que Paulo ficou 3 anos na Arábia antes de voltar para Damasco. Tudo bem? Então, quando Paulo volta para Damasco, é aí que ocorre o evento dele ser perseguido pelos judeus e fugir num cesto. Então, esse evento dele dos judeus quererem matar Paulo e ele fugir no cesto não ocorre imediatamente após a conversão dele. Isso ocorre 3 anos depois, quando ele volta para Damasco, vindo da Arábia. Tá? Vindo da Arábia. E aí, a gente sabe, então, que Paulo ficou 3 anos na Arábia. Muita gente fala assim, Paulo foi para um isolamento silencioso na Arábia, uma contemplação na Arábia, ou alguma coisa nesse sentido, né? Onde ele passou algum tempo lá em contemplação, em meditação, recebendo, porque o próprio Paulo fala que recebeu revelações diretas de Jesus, mesmo depois da sua conversão. Então, muita gente fala que nesse período ele ficou lá recebendo essas revelações. Alguns dizem até que Paulo foi até o Sinai, até a península do Monte Sinai, onde ele teria recebido revelação no Monte Sinai. Não tem como chegar a essa conclusão, é só especulação, acho que um pouco até forçação de barra, tá? Mas a gente sabe que ele foi para a Arábia. No entanto, muito provavelmente o ministério de Paulo na Arábia não foi de contemplação e ausência de pregação. Ele não ficou lá só aprendendo ou recebendo revelações. Muito provavelmente ele pregou. E talvez ele causou até alguma confusãozinha lá na Arábia. A pregação dele gerou alguma certa movimentação na Arábia. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso por conta da narração do próprio Paulo em 2 Coríntios 11, 32 e 33. Então vamos lá em 2 Coríntios 11, 32 e 33, onde vocês vão entender o que eu estou dizendo. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Ele diz assim: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Ora, esse evento é muito semelhante ao que Paulo está narrando em Atos, ao que Lucas narrou em Atos. Em Atos, Lucas diz assim: mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Ou seja, quando Paulo volta para Damasco, tá, ele acaba tendo confusão com 2 tipos de pessoas. Ele tem confusão com os judeus, que queriam matar, segundo a narrativa de Atos, e ele tem uma confusãozinha também com o rei Aretas. Quem era esse rei Aretas? O rei Aretas era o rei Nabateu, rei da Arábia Pétrea. O rei Aretas era rei sobre a Arábia Pétrea. E ele manda soldados até Damasco para prender Paulo, porque queria matar Paulo. Por que eu disse, então, que provavelmente Paulo não ficou no ministério de isolamento e contemplação na Arábia somente? Porque ele arrumou confusão com o rei Aretas. E se ele arrumou confusão com o rei Aretas, é porque ele estava pregando. Paulo não estava fazendo sedição, criminoso. Não. A única confusão que ele poderia ter arrumado é por meio da sua pregação. Então, ele já estava pregando. Isso criou alguma coisa, alguma movimentação na Arábia. O rei Aretas, aí Paulo volta para Damasco, fugindo da Arábia. O rei Aretas manda representantes até o governador de Damasco e fala: prende Paulo que eu vou matar ele. E os judeus também estavam querendo matar Paulo. Os discípulos de Paulo salvam ele. Nota que agora Paulo já tem até discípulos. Ou seja,
Paulo já está num estado um pouco mais avançado do que o da sua conversão. Se isso tivesse acontecido exatamente no momento, pouco tempo depois do momento da conversão de Paulo, dificilmente Paulo já teria discípulos, tá? Então, nesse momento, ele já tem discípulos e ele foge de Damasco num cesto, né? Sendo ajudado aí pelos seus discípulos. Quando ele foge de Damasco num cesto, para onde ele vai? Para Jerusalém, tá? Isso condiz tanto com a narrativa de Gálatas quanto com a narrativa de Atos. Então, Paulo foge no cesto e vai para Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, olha o que acontece. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, o pessoal de Jerusalém já conhecia Paulo, né? Ele já perseguiu os cristãos lá antes. Então, ninguém acreditou nele e falou assim, putz, você tá de brincadeira, né? Você não é discípulo coisa nenhuma, que é uma armadilha. Você está querendo, né, ter acesso aqui aos apóstolos e depois matar todo mundo, prender todo mundo, né, e mandar todo mundo para a cadeia e assim sucessivamente. Então, o pessoal, a princípio, não acreditou nele, eles tinham medo de Paulo. Obviamente, o histórico dele não era nada favorável para os cristãos, né? Histórico de perseguidor e assassino. Então, o pessoal estava com medo dele. No entanto, o texto continua. Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Então, Barnabé teve compaixão de Paulo e falou assim, não, beleza, acreditou na história dele e levou ele até os apóstolos, tá? Não os 12. Provavelmente, muitos apóstolos dos 12 estavam, né, pregando o evangelho em algumas regiões. O único apóstolo mesmo que Paulo falou foi Pedro, tá? Então, Lucas não discrimina quem são esses apóstolos, mas o texto de Gálatas, se a gente voltar lá em Gálatas 1:18 agora, Paulo fala, passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Então, ele foi já com o objetivo de encontrar Pedro. E fiquei 15 dias com ele. Então, ele passou 15 dias com Pedro em Jerusalém. E não vi outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, olha o que Paulo está falando. Que ele foi até Jerusalém. Barnabé apresentou-os aos apóstolos, mas em Atos não diz quais apóstolos. A gente é informado que foi apenas Pedro, dos 12, e o irmão do Senhor, Tiago, né, o irmão de Jesus. É primo de Jesus, né? O texto diz irmão, quem acha que é primo que o prove, né? Porque o texto é claro, é irmão do Senhor. No entanto, nota o seguinte, que o texto, Paulo chama Tiago, irmão do Senhor, de apóstolo. A gente sabe que Tiago, o irmão de Jesus, não era um dos 12, tá? Nós tínhamos 2 Tiagos entre os 12, tá? Filho de Zebedeu e filho de Alfeu, são 2 Tiagos diferentes, mas não é possível que Tiago, irmão de João, por exemplo, ele já tinha sido martirizado, né? Ele vai ser martirizado muito precocemente. Então, quando Paulo conta esses eventos aí, Tiago, realmente o irmão de Jesus, que já está tomando uma proeminência na igreja de Jerusalém e futuramente vai se tornar até o líder da igreja de Jerusalém, mesmo não sendo um dos 12. Tá? E Paulo ali, então, passa 15 dias com Pedro, né, conversando sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus. A gente não tem como saber exatamente os pontos que eles conversaram, mas esse encontro com Pedro foi muito importante. A narrativa de Atos continua. E ele fala assim, ó, Atos agora 9:28. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Tá? Então, novamente, eu expliquei isso na aula passada. Quem são os helenistas? Os helenistas são judeus que cultuavam em grego, judeus helenistas. Eles liam a Bíblia, a versão do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, e faziam o culto em grego. É importante ressaltar que Estevão era um judeu helenista. E a confusão que ele criou, que culminou no seu martírio, foi uma confusão com judeus helenistas, de sinagogas helenistas em Jerusalém. Esses helenistas foram os que mataram Estevão. E, muito provavelmente, esses helenistas tinham o apoio de Paulo quando ele estava matando Estevão. Né? Porque Paulo consentiu na morte de Estevão. Então, Paulo sabia, Paulo tinha contato.
Paulo estava em contato e tinha um apoio desses helenistas para perseguir os cristãos. E quando Paulo volta a Jerusalém depois da sua conversão, a primeira coisa que ele faz é levar a palavra para esses judeus helenistas que mataram Estevão. Só que esses judeus helenistas não aceitaram muito bem essa mudança radical de Paulo, né? Como assim? Você que estava ajudando a gente a matar esses crentes, agora você vem aqui e diz que você próprio... Deixa eu levantar essa cadeira aqui rapidão. E diz que você próprio se converteu, se fez cristão. Então, esses helenistas queriam matar Paulo agora. Eu falo assim, não, você está errado, agora você também vai morrer também, né? Junto com... igual a gente fez com Estevão, a gente vai fazer com você também. Os discípulos, então, os crentes em Jerusalém, ficam preocupados com Paulo, né? O próprio Paulo recebe uma visão de Deus também, mandando ele embora de Jerusalém. Tá? Isso nos é informado lá em Atos 22, 17. Paulo conta um pouco melhor essa história, em que ele estava em Jerusalém e aí uma visão, Deus aparece para ele e fala para ele ir embora de Jerusalém. Na narrativa de Atos 9, né, em Atos 9:30, fala assim, quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, os irmãos, os crentes em Jerusalém, falaram assim, ó, tu tá correndo perigo aqui, vaza daqui, vamos levar você embora, senão você vai morrer. Pegaram ele, levaram para Cesareia Marítima, que era o porto próximo, mais próximo de Jerusalém, e de Cesareia Marítima mandaram ele num barco até Tarso, a capital da província da Cilícia, de onde Paulo era, onde Paulo nasceu, né? Então, vai para casa, vai para o teu canto lá. Tchau. E despacharam Paulo para Tarso. Beleza? Agora, isso aí, Paulo vai sumir da narrativa de Atos por um tempo. Então, Lucas deixa Paulo em Tarso e esquece dele por um tempo, né? A narrativa de Atos, ele desaparece. Aí a narrativa de Atos retoma para o foco em Pedro. A gente só tem como saber o que aconteceu com Paulo nesse período por meio do próprio Paulo. Então, vamos lá em Gálatas 1 ainda. A gente tinha lido no versículo 18 que depois de 3 anos após a sua conversão, ele foi para Jerusalém conversar com Pedro. Tudo bem? A gente sabe que nesse ínterim ele foi enviado para Tarso, fugindo dos judeus helenistas em Jerusalém. Ele diz, então, no versículo 21, próprio Paulo, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ou seja, para Tarso, de onde ele era. Ele está confirmando a versão de Lucas do que aconteceu. Então, ele foi para Tarso. E aí ele diz, eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, durante esse período em que Paulo fica em Tarso, ele não era conhecido das igrejas da Judéia lá embaixo. A única pessoa, basicamente, que conheceu Paulo lá na Judéia foi Pedro, Tiago e Barnabé, né, com quem ele teve mais contato naqueles 15 dias em que, teoricamente, em que ele ficou com Pedro. Tá? Mas as igrejas mesmo não conheciam ele, porque ele ficou 15 dias só, pouco tempo. E de lá já foi enviado para Tarso. Aí agora olha o que Paulo fala. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. 14 anos depois. Esses 14 anos depois não são 14 anos depois da primeira visita a Jerusalém. São 14 anos depois da sua conversão. Ou seja, 11 anos depois da primeira visita a Jerusalém. Tá? Isso nos dá um período, então, aproximado de Paulo, aproximadamente 10 anos, 10, 11 anos, de 9 a 11 anos, dependendo das datas aí que a gente assume, de 9 a 11 anos, em Tarso. Tanto que, em Atos, ele só volta para a cena de Atos, se vocês forem lá no livro de Atos, Paulo só volta à cena de Atos em Atos 11, no versículo 27. Quando um profeta faz uma revelação, né? E aí, aliás, antes disso, desculpa, no versículo 25, quando Barnabé busca Paulo em Tarso. Então, esse evento de Atos 11, 25 ocorre 10 anos depois
do evento em que ele saiu de Jerusalém para Tarso. Então, ele fica aproximadamente 10 anos em Tarso, no ministério, exercendo a pregação, exercendo seu apostolado, tá? Mas no ministério que não chama tanta atenção quanto da igreja de Jerusalém. O foco ainda estava na igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago, né, João pregando intensamente o evangelho, crescendo na Judeia. Tá? E Paulo fica meio que de escanteio na narrativa de Atos durante esse período em que ele está em Tarso. No entanto, a gente sabe que o período de Paulo em Tarso não foi um período silencioso, em que ele não fez nada. Muito pelo contrário, ele estava pregando, evangelizando, levando a palavra. E a gente sabe disso principalmente por conta do que o próprio Paulo fala em 2 Coríntios. Tá? Então vamos lá, em 2 Coríntios 11, do 21 até o 31. 2 Coríntios 11, do 21 ao 31. Paulo diz assim, ó, deixa eu achar aqui. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas, naquilo em que outros têm ousadia, e volto a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltos, em perigos de patrícios. E assim Paulo segue, comentando uma série de perigos que ele sofreu ao longo do seu ministério. No entanto, muitos desses perigos, a gente vai ver, aconteceram com ele, tá? Nas suas viagens missionárias. Alguns desses perigos aconteceram com ele nas suas viagens missionárias, que estão narrados em Atos. No entanto, muitos outros desses perigos, a gente não tem qualquer menção deles no livro de Atos. Que quando Lucas começa a aprofundar na biografia de Paulo, muitos desses eventos já aconteceram com Paulo, segundo o que ele está dizendo aqui. Então, muito provavelmente, muitas dessas coisas que Paulo, muitos desses perigos que Paulo sofre, que ele narra em 2 Coríntios, inclusive um naufrágio, né, e alguns açoites que não estão na narrativa de Atos, isso acontece com Paulo quando ele estava em Tarso. Ou seja, nesses anos em que ele passou em Tarso. E ele diz também em 2 Coríntios, agora 2 Coríntios 12, que nesse período ele recebeu uma revelação. Então, olha só, se é necessário que eu me glorie, 2 Coríntios 12, 1, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ou seja, 14 anos antes dele estar escrevendo a carta aos Coríntios, dá exatamente no tempo em que ele estava em Tarso. Ele fala que há 14 anos, então, ele foi levado, foi arrebatado até o terceiro céu. Então, lá ele recebe uma revelação. E para que ele não se gloriasse nessa revelação, foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que o esbofeteasse. E ele diz que roga ao Senhor 3 vezes para tirar. E Deus diz que não, porque a minha graça te basta. Né? É assim que Deus responde para ele. E que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, isso aconteceu com Paulo enquanto ele estava em Tarso. Tá? Nesse período de 10 anos que ele passa em Tarso. E ele está lá pregando, evangelizando, exercendo sua prerrogativa apostólica. E, ao mesmo tempo, as igrejas da Judeia, conforme Gálatas, né, Gálatas 1:16, ficam sabendo do que Paulo está fazendo. Eles têm conhecimento do que Paulo está pregando. Aquilo que Paulo está fazendo, o ministério de Paulo começa a tomar uma proporção um pouco maior. Ele está em Tarso, mas as pessoas na Judeia e na Síria estão ouvindo falar do que ele está fazendo. Né? Ele não está lá só em contemplação fazendo nada. Ele está pregando. E isso está chegando nos ouvidos das igrejas adjacentes da Cilícia, na Síria e na Judeia. Muito bem. Em Atos 12, aliás, agora em Atos 11. Atos 11, 19. Acompanha aí agora. Então, depois de 10 anos, Paulo em Tarso, olha o que acontece.
Atos 11 e 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Desculpa. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, muitos anos depois já, né, aqueles que foram dispersos na perseguição de Estevão estavam sendo espalhados nas regiões vizinhas e pregando o evangelho nas sinagogas, pregando aos judeus. Mas alguns acharam por bem pregar também para os gentios, para os pagãos mesmo, né? Isso aconteceu em Antioquia da Síria. Quando começam a pregar em Antioquia da Síria, os gentios começam a se converter ao evangelho. Então, muitos gentios começam a se converter. Muitos gentios, muitos gentios. Então, começa a se formar um corpo de cristãos em Antioquia, de cristãos gentios, que não tinham qualquer origem judaica. Tá? Isso chega ao conhecimento da igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém manda o emissário até Antioquia para verificar o que está acontecendo. O que está pegando aqui? Né? Qual é a treta? Esse aqui está certo mesmo? Esse evangelho está correto? O que está acontecendo? Então, olha lá, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, então, enviou Barnabé até Antioquia. Então, Barnabé vai até Antioquia para averiguar se esse evangelho que está sendo pregado e que está convertendo essa massa de gentios está correto, se está tudo certo. Barnabé, então, quando chegou lá e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé foi até lá, verificou e percebeu que estava tudo certo, que era obra de Deus mesmo, que era o evangelho de Deus que estava sendo anunciado e que os crentes lá eram verdadeiros convertidos. Tá? Barnabé percebe que o crescimento dessa igreja está um crescimento muito acelerado. E é óbvio que o próprio Barnabé ele não quer conter o avanço do evangelho, mas ele percebe que ele ia precisar de ajuda para fazer a igreja de Antioquia crescer realmente, mas crescer com maturidade, crescer dentro da doutrina correta, dentro do evangelho corretamente. Antioquia da Síria é uma cidade muito perto de Tarso da Cilícia. Olha o mapinha aqui que eu vou mostrar. Olha lá. Antioquia da Síria, onde Barnabé está, emissário de Jerusalém, era uma cidade muito perto de Tarso, na Cilícia. Quem é que estava em Tarso nesse período? Paulo. Paulo estava sentado fazendo nada? Não, Paulo estava pregando e as notícias da pregação de Paulo provavelmente já chegaram até Jerusalém. Meu irmão, se chegou até Jerusalém, com certeza chegou até Antioquia. Então, Barnabé tem uma ideia. Ora, tem um cara aqui perto, Paulo, está pregando, o evangelho dele, o ministério dele é frutífero, as notícias já estão chegando aqui. E o próprio Barnabé já tinha conhecido Paulo em outros carnavais. Quando Paulo foi até Jerusalém e passou 15 dias com Pedro, quem apresentou Paulo para Pedro foi Barnabé. Então Paulo fala assim, aquele cara, né, que era perseguidor da igreja, que agora virou crente, que eu acreditei no testemunho dele, ele está pregando, está sendo frutífero, o evangelho, o ministério dele está crescendo aqui em Tarso, vou chamar ele para vir para Antioquia. E é essa a sacada que Barnabé tem. Então Barnabé, Atos 11, 25. Depois Barnabé foi até Tarso, deu um pulinho lá em Tarso. Barnabé falou assim, então vou caçar esse cara, vou atrás dele. Foi até Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então foi lá, pegou Paulo e trouxe ele para Antioquia. Beleza? E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, Barnabé foi lá em Tarso, buscou Paulo, trouxe para Antioquia, e ele e Paulo passaram um ano na igreja de Antioquia, pregando, fazendo aquela igreja crescer. E note, diferente da igreja de Jerusalém, que era uma igreja formada por cristãos judeus, a igreja de Antioquia já era uma igreja formada por cristãos gentios, na sua maioria. Então, já era uma igreja gentílica, numa cidade gigantesca, terceira maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para Roma e Alexandria, no Egito. Então, uma cidade muito grande, com muitos pagãos,
e o evangelho estava crescendo entre os gentios, e a igreja já era predominantemente gentílica, e Paulo e Barnabé metendo louco, pregando, fazendo o evangelho prosperar naquela região, tá? Muito bem, então é aí que a narrativa de Atos nos deixa no capítulo 11. Agora, a gente fica sabendo, né, já no próximo versículo, olha o que acontece. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Muito bem, prestem muita atenção agora aqui, porque aqui tem um ponto que a gente pode se confundir também. O que acontece? Alguns profetas vão de Jerusalém até Antioquia, da Síria, e lá o profeta Ágabo fala que vai ter uma fome. A igreja de Antioquia resolve ajudar, então, a igreja de Jerusalém. Por que a igreja de Antioquia resolve ajudar a igreja de Jerusalém? Primeiro, a igreja de Antioquia entende que a igreja de Jerusalém é a igreja mãe de onde saiu o evangelho inicialmente, e também a igreja de Antioquia provavelmente já era mais numerosa do que a igreja de Jerusalém, e tinha mais recursos para poder enviar para ajudar os irmãos em Jerusalém. Tá? E eles comissionam Paulo e Barnabé para fazer essa ajuda, tá? Para fazer essa ajuda. No entanto, a visita de Paulo e Barnabé a Jerusalém provavelmente não era uma visita apenas para levar ajuda financeira. Paulo e Barnabé estavam pregando em Antioquia e o evangelho estava prosperando demais entre os gentios. O evangelho crescendo entre os gentios, aquela coisa toda. Isso cria uma certa suspeição na igreja de Jerusalém ainda, para saber, cara, será que isso está certo mesmo? Será que esse evangelho está crescendo tanto entre os gentios? Como é que está sendo isso? E lembra, Barnabé tinha sido enviado para Antioquia para verificar isso. Mas Barnabé não voltou para Jerusalém. Barnabé não voltou para Jerusalém para dar a notícia. Talvez ele tenha enviado a notícia por carta, por algum tipo de correspondência. Mas ele próprio não voltou para testemunhar do que estava acontecendo em Antioquia. Ele ficou lá, chamou Paulo e ficou lá. Agora a igreja de Antioquia, então, resolve enviar Paulo e Barnabé, não só para enviar ajuda, mas também para explicar as coisas que estavam acontecendo em Antioquia. Vamos lá até Jerusalém e vamos explicar tudo certinho que está acontecendo aqui. Não tem porquê, né, ter nenhum tipo de suspeita a respeito do que está sendo pregado em Antioquia. E como que eu sei disso? Eu sei disso porque isso está escrito em Gálatas 2, verso 1 a 2. Então vamos lá em Gálatas 2, do verso 1 e verso 2. Olha o que Paulo fala. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão. Ele volta a Jerusalém. Então, depois que ele passou aqueles 15 dias com Pedro, ele só volta aqui, né, nesse período agora. E ele fala assim, ó, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Que revelação? A revelação do profeta Ágabo a respeito da fome. Então, Paulo e Barnabé vão levando Tito, junto com eles, levando o dinheiro para Jerusalém, mas eles vão também com outro objetivo. E qual é o objetivo? Ele continua no verso 2, no capítulo 2 de Gálatas. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Tá? Então, ele foi lá defender o evangelho que eles estavam pregando em Antioquia, para demonstrar para a igreja de Jerusalém que estava tudo certo, que estava tudo ok, que a mensagem era a mesma, que eles não estavam deturpando a mensagem. Tá? E ele diz que levou Tito, que era grego, e Tito, o próprio Tito, não foi obrigado a se circuncidar. Tá? Isso daqui vai ser em virtude de uma confusão que acontece, né? Que alguns da igreja de Jerusalém estavam saindo da igreja de Jerusalém e dizendo que era obrigado, que os gentios eram obrigados a se circuncidarem para que eles fossem salvos. E Paulo e Barnabé diziam, não, isso não é obrigado, isso não precisa seguir a lei de Moisés para ser salvo, a salvação é pela fé em Cristo. E ele diz que quando ele levou Tito, que era grego,
E a própria igreja, os líderes da igreja de Jerusalém, não o obrigaram a se circuncidar. Ou seja, que a igreja de Jerusalém estava consentindo com isso. A salvação não é pela obediência à lei. A salvação é pela fé. E aí Paulo continua. No versículo 7 de Gálatas 2, ele fala: pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho aos gentios, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, dos judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, olha isso que aconteceu aí. Ele vai, defende o evangelho dele, não circuncida Tito, e ele já está chegando com uma mensagem clara: para a salvação você só precisa crer, não precisa de obediência à lei. Não é a obediência à lei que salva, é a fé em Cristo que salva. E Tiago, Pedro e João estendem a mão da comunhão. É isso mesmo, Paulo, você está certo. Continue com o trabalho que você tem feito. Obrigado pelas ofertas e continue se lembrando dos pobres. Porque, afinal de contas, Paulo também tinha ido até lá para entregar as ofertas para os irmãos de Jerusalém. Então, continue se lembrando dos pobres, continue fazendo o trabalho que vocês estão fazendo em Antioquia. Nós aqui concordamos com você, a mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Bom trabalho, meu irmão, vá em paz. Cuide da evangelização dos gentios, igreja de Antioquia, que nós aqui, igreja de Jerusalém, cuidamos da evangelização dos judeus. Ou seja, a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão aos gentios e a Pedro, Tiago e João o evangelho da circuncisão, a evangelização dos judeus. Tá? Então, o que a gente tem nesse cenário é justamente Paulo e Barnabé defendendo o seu evangelho perante Pedro, Tiago e João. Cuidado, esse Tiago aqui não é Tiago o apóstolo, mas sim Tiago, o irmão de Cristo. E muito provavelmente, neste período, Tiago, o irmão de Jesus, já era o líder da igreja de Jerusalém e não mais Pedro. Tá? Esse é assunto para outra história, para outros estudos, mas esse já é o caso aqui. Tiago já possivelmente já era mais proeminente na igreja de Jerusalém que Pedro e era o líder da igreja. Tá? Muito bem. Depois disso, então, Paulo e Barnabé vão voltar para Antioquia. Olha o que a gente tem em Atos, capítulo 12, versículo 25. Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, entregam as ofertas, defendem o evangelho diante de Pedro, Tiago e João, acerta tudo, está tudo em paz. Eles pegam um cidadão lá chamado João Marcos e levam para Antioquia. Esse João Marcos é primo de Barnabé. Tá? Então, pega João Marcos, primo de Barnabé, e leva junto para Antioquia. Esse cara é importante. A gente vai ver o que acontece com ele no próximo estudo. Tá? Mas lembre-se disso, pegou João Marcos e levou com eles para Antioquia. Depois de um tempo, nós somos informados em Gálatas 2 que o próprio Pedro visitou Antioquia. Olha que legal, né? Então, a gente tem aqui, pegando aqui a nossa geografia, mapinha aqui. Ops. Aqui, ó. Paulo está em Antioquia, vai até Jerusalém com Barnabé, né? E Tito, volta para Antioquia carregando João Marcos também. Depois de um tempo, o próprio Pedro vai sair de Jerusalém para Antioquia. Beleza? Isso não é mencionado no livro de Atos, mas é mencionado em Gálatas 2, do versículo 11 até o versículo 14. Então, vamos lá, Gálatas 2, de 11 a 14. Paulo diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, ou seja, debati com ele cara a cara, né?
porque havia se tornado repreensível. Quem havia se tornado repreensível? Pedro. Então, olha só, Pedro vai até a igreja de Antioquia, uma bênção, né, para a igreja de Antioquia. O próprio apóstolo Pedro, em pessoa, foi até lá verificar como é que estavam as coisas e tal, depois de já ter acertado, depois de já ter apertado a mão de Paulo, depois de já estar tudo certo. Ele vai até lá, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Então, olha só, ainda que Paulo e Barnabé, ainda que Paulo e Pedro, Tiago e João tivessem acertado as coisas numa reunião entre eles, a questão da entrada dos gentios na comunhão dos crentes era muito difícil. Porque você imagina, os judeus, eles eram zelosos da lei. E mesmo os judeus convertidos ao cristianismo, eles mantinham muitas práticas ainda do judaísmo. Eles frequentavam o templo, eles observavam o sábado, eles mantinham a dieta kosher, aquela dieta, né, em que você não pode comer carne de porco, animais sufocados, uma série de outras coisas, tá? Eles mantinham muitos aspectos da religião do judaísmo ainda na sua prática religiosa diária, mesmo tendo sido convertidos ao cristianismo. Essa ruptura, essa saída do judaísmo para o cristianismo, não é uma coisa fácil que aconteceria da noite para o dia. Ah, agora eu abandono toda a prática judaica, eu sou cristão e pronto. Não era simples assim. E por isso esses judeus cristãos, zelosos ainda da lei, eles tinham uma certa dificuldade com a entrada de pagãos no cristianismo. Por quê? Os gentios, eles vinham de práticas pagãs, de comer alimento sacrificado a ídolo, de imoralidade sexual. E eles estavam sendo inseridos na igreja. Alguns judeus tinham muita dificuldade com isso, né? Alguns cristãos judeus tinham muita dificuldade com isso. E falavam assim, não, isso está errado. Eles podem se tornar cristãos, mas eles vão ter que praticar o judaísmo. Da mesma forma que gentios eram aceitos no judaísmo no Antigo Testamento, desde que cumprissem algumas regras. Quais? Ser batizado, ser circuncidado, tá? Praticar a alimentação restrita dos judeus e observar os calendários, né? As festas santas dos judeus. Eu falei assim, não, beleza, esses cristãos que estão aceitando Jesus como Messias, beleza, eles podem ser cristãos, desde que eles façam essas coisas também. Desde que eles sejam circuncidados, desde que eles observem. E Paulo, com certeza, não concordava com isso. E a gente já viu que a igreja de Jerusalém também não concordava com isso. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, que isso não era obrigatório. Para ser salvo, não precisa fazer essas coisas. Você não precisa dessa obediência à lei cerimonial para ser salvo. E nem obediência nenhuma vai fazer você ser salvo. Você é salvo pela fé em Jesus Cristo. No entanto, era muito escandaloso ainda essa comunhão de judeus cristãos com judeus gentios, porque isso criava uma imagem muito ruim dos judeus cristãos diante de outros judeus que frequentavam o templo, que frequentavam a sinagoga que eles estavam indo. Como assim? Vocês estão comendo com pagão? Como assim vocês estão fazendo isso? Então, era uma tensão muito grande que existia no começo da igreja, essa tensão entre judeus, cristãos judeus e cristãos gentios. E aí o que acontece? Muitos cristãos judeus tratavam os cristãos gentios como uma segunda categoria de crente. Tipo assim, vocês são crentes, mas ainda não foram circuncidados, né? Então, uma segunda categoria, eu nem vou comer com você, eu não quero ter comunhão com você. Porque, crente, mas não é tanto assim, né? E aí o que acontece? Quando Pedro vai até Antioquia, ele está lá confraternizando com os gentios, com os irmãos da igreja, normalmente. Tudo em paz, tranquilo, comendo com eles. No entanto, chegam alguns de Jerusalém, e Paulo diz que eram da parte de Tiago. Esse da parte de Tiago, aqui no grego, pode dar a entender que eles foram enviados por Tiago, ou até que eles, de uma certa forma, se diziam que era da parte de Tiago. Faz uma certa diferença, mas o fato é que Pedro, temendo eles, temendo ficar mal com os judeus cristãos, porque ele estava comendo com gentios, porque ele estava comendo com pagãos, temendo isso, ficou com medo, com esse temor de homens, ele se afasta da comunhão dos gentios. Ele se afasta da comunhão dos cristãos gentios. E Paulo percebe isso. Paulo percebe isso. Porque até mesmo não foi só Pedro que fez isso. Outros da igreja de Antioquia, que também eram judeus, incluindo o próprio Barnabé, também fez isso. E Paulo os acusa de hipocrisia. E diz
na cara deles, na frente de todo mundo, repreende eles publicamente. E olha o que Paulo diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, ou eu disse a Pedro, na frente de todos: se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, ele estava falando, se você é judeu e você já não faz essas coisas que os judeus fazem, por que você quer obrigar os gentios a fazerem essas coisas? Por que você está tratando esses cristãos gentios como se fossem uma segunda categoria de crentes, porque eles não são circuncidados e porque eles não observam as leis do judaísmo? Por que você está fazendo isso, Pedro? Isso é hipocrisia. Por que Paulo estava acusando Pedro de hipocrisia? Nota que Paulo está acusando Pedro não de falsa doutrina, mas de hipocrisia. Porque se Pedro achasse que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos, isso não seria hipocrisia, isso seria falsa doutrina, heresia. Mas Paulo sabia qual era a doutrina de Pedro, porque ele já tinha se encontrado com Pedro e Pedro falou: não, é isso mesmo, estamos juntos, cara. Né? É nós, o seu evangelho é isso mesmo, a salvação é somente por Jesus, não precisa, não obrigou a circuncidar Tito antes. E agora ele vai até lá e dissimula. Né? Ele se afasta da comunhão por medo, né, daqueles que vieram da parte de Tiago. E Paulo repreende ele publicamente, não só ele, os outros judeus de Antioquia também são repreendidos ali, inclusive o próprio Barnabé. Tá? Então, esse evento aí é um evento importante que não está na narrativa de Atos, mas a gente encontra em Gálatas, ainda bem, né? Para a gente saber o que aconteceu. E, então, a gente vai parar a história aqui, nesse ponto, e na próxima aula a gente vai ver que a igreja de Antioquia vai enviar Barnabé e Paulo para sua primeira viagem missionária. Tá? Então, vamos travar a história aqui nesse ponto. Valeu aí por você participar dessa aula, por acompanhar a história de Paulo. E eu espero que tenha te ajudado a entender alguns eventos, né? A entender como é que esse trecho de Gálatas eles se encaixam também na narrativa de Lucas. Qualquer dúvida é só mandar.